Devilman Crybaby, um anime que consta com 10 episódios, sendo obviamente uma única temporada, sendo uma adaptação direta do mangá de nome Devilman, e teve como estúdio responsável a Insensei Saru. Eu provavelmente falei errado, mas é a vida. Sendo dirigido por Masaki Yuasa, que dirigiu algumas outras obras como Eizouki Niwa wo Dasuna, Ino o Kaiba e etc. Como já ficou claro, hoje vou falar de Devilman, mais especificamente vou dar uma análise desse anime maravilhoso. E como de costume, nesse quadro terá spoilers. Então caso você nunca tenha visto nada da obra, eu sugiro que saia deste vídeo e vá para um outro que comentei da obra sem spoilers. Eu vou deixar nos cards. E aí depois que você acabar o anime, você pode voltar nesse vídeo aqui. Ou se você for teimoso, você pode continuar nesse vídeo ainda que não tenha assistido o anime. E se você caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, eu sou o Eros desse. Então sem mais delongas, vamos logo começar aqui. Uma coisa muito interessante é como em todo ou em quase todo episódio, a obra consegue começar mais lento e aumentar drasticamente até o fim do episódio. Como no primeiro episódio mesmo, que no início é todo normal e no fim a gente tem basicamente o Akira se tornando um Devilman. Por falar nessa cena, é muito interessante como a obra te mostra todo esse lado mais sexual, como forma de te deixar desconfortável. Ele joga na sua cara, isso é sexo. Acho muito incrível como conseguiram passar isso de forma que não foi sexualizada. Mas voltando para o roteiro, embora vá desenvolvendo umas coisas aqui e ali, no geral é o demônio do dia para o Akira derrotar. O que acredito que pode incomodar alguns, mas comigo isso não aconteceu. Mas quando temos toda aquela questão daquele demônio lá que possuiu o pai do Akira e matou a mãe dele, é uma cena bem triste, mas ao mesmo tempo interessante, porque tem toda essa discussão sobre pais irresponsáveis, embora amem seus filhos, deixam para outros criarem e vão viver a sua vida profissional, por exemplo. A própria mãe do Akira mostra-se arrependida por isso, então fica a dica, se você for ter um filho, é bom que tenha tempo para ele. Mas voltando novamente para o roteiro, tudo começa a ruir quando é revelado sobre a existência desses seres para a humanidade. Esse momento é muito interessante. Eu gosto de comparar isso com uma ferida. Sempre esteve lá, mas estava tampada com um band-aid. Quando se tem essa revelação para a humanidade, é como se esse band-aid fosse retirado e a ferida agora está exposta. Essa ferida que falo se refere à maldade da humanidade, o lado podre da humanidade. Eles citam que, no caso, a caixa de Pandora foi aberta, que seria a simbologia de exporem o mal do ser humano. E como já era esperado, os próprios humanos começam a matar uns aos outros. Uma cena muito caótica, mas é tão real que chega a ser triste e angustiante, só de saber que todos esses atos maldosos podem acontecer na nossa vida real. Cada vez mais as pessoas passam a odiar mais umas às outras. Tem uma cena específica que mostra bastante como essa obra consegue te fazer sofrer junto do personagem, ainda que você não tenha muito laço para com o personagem. Me refiro à cena do pai da Miki, cena pesadíssima, o filho já transformado, se alimentando da própria mãe e o pai todo angustiado. A cena é tão longa que te passa todo o sofrimento dele. Uma cena que de fato consegue passar tanto realismo. É simplesmente sensacional. No fim, todos que o Akira amava morreram. A morte da Miki, em especial, tem uma grande simbologia, como comentei, que o amor em si e esperança se foram, tanto que o Akira diz que suas lágrimas secaram. E no fim da guerra contra o Ryo, o Akira perde, mas ainda que o Akira tivesse ganho, não tinha mais salvação. A humanidade em si já não mais existia, e assim o ódio vence.
e só nos resta esperar a intervenção divina. Esse final faz até uma ligação com a cidade de Sodoma e Gomorra, que teve que também ter intervenção divina, dá a entender que no final Deus vai dar outra chance para os humanos, dando aquela mensagem que no fim vamos nos autodestruir. Queremos mesmo isso? Podemos não ter outra chance novamente. Uma coisa que eu esqueci de falar é como a obra coloca toda essa questão de você querer saciar seus desejos como algo egoísta, quando você não se importa com o outro e só consigo. Uma cena que isso fica muito claro é a Silene, que queria o amor de volta só por conta do desejo sexual mesmo. Não importa o que ela tinha que fazer para isso, só importava ela se satisfazer através do amor. E aí temos aquela cena do Caim dando sua vida para Silene ter a sua vingança contra o Akira. É uma cena muito linda, onde o próprio Akira se pergunta se esses seres podem sentir amor, algo que parecia impossível até o momento. Eu vejo essa cena da seguinte forma: mesmo os humanos sendo tão podres e egoístas, eles ainda assim podem amar e se importar com o outro. Uma curiosidade que eu queria falar aqui é em relação ao Amon, que parece estar ligado a alguma mitologia que é exatamente relacionado a essa questão da reconciliação de amigos com inimigos, o que faz muito sentido para o nosso protagonista. Então, provavelmente, não foi um nome aleatório. O autor pesquisou algo sobre, eu suponho. Devo dizer que os personagens de Devilman, eles representam um conceito. Eu pessoalmente não curto muito isso. Porém, nesse anime especificamente, a aplicação da ideia foi muito boa. Então, começando pelo Akira. Eu acho que esse é até que bem óbvio, né? Ele representa basicamente toda a questão da empatia. Ele é literalmente uma empatia suprema. Mas além disso, vemos nele também a própria questão de homem versus demônio, que vejo como bem versus mal, se importar com o outro versus só se importar consigo mesmo. O nosso lado mais humano versus o nosso lado mais primitivo, o nosso lado mais pecaminoso, que só segue os próprios instintos. Mas vamos entrar nesses pontos com mais calma. Vamos começar falando da empatia em si. É importante salientar que o Akira tem esse sentimento de forma bem exagerada, exatamente para o telespectador pegar essa ideia. Vemos durante a série que ele chora pelos outros humanos e até por animais. A obra bota essas atitudes como algo a ser seguido e que é preciso um coração forte para ser assim, o que de fato é verdade. É muito mais fácil você simplesmente odiar geral, mas chorar pelos outros quando esses não conseguem chorar por si mesmos é uma atitude realmente difícil de ser alcançada. Por isso é importante que ele seja essa empatia suprema, porque é algo que sempre vamos tentar chegar perto, mas nunca vamos conseguir. Diria que é algo parecido com Jesus. Nós nunca vamos conseguir chegar na perfeição de Jesus. Mas seguir ele como exemplo é importante exatamente porque nunca vamos conseguir chegar no nível dele, mas sempre vamos tentar chegar nos valores próximos dele. Eu acho que vocês pegaram a ideia do que eu quis dizer. Indo agora para outro ponto, e temos toda essa luta do bem versus o mal, intrínseco do ser humano. Fica claro que a obra quer te mostrar isso, já que temos o Akira lá do início todo bonzinho, e quando se torna um Devilman, ele fica mais agressivo, desejos sexuais a todo momento, sem falar que seu corpo fica bem mais musculoso, e sem falar da corrida, como se quisesse caçar uma presa. Vai bem desse lado animalesco que a obra quer nos passar. Resumindo, a obra quer nos mostrar esse lado mais primitivo do ser humano. Isso fica claro quando o protagonista fica louco por sexo e por matar demônios. Seria esse lado mais primitivo dominando totalmente. Acho bem interessante botar o mal total dentro do corpo mais puro, exatamente para te passar essa ideia. Vamos agora para Miki, que eu diria que ela representa basicamente o sentimento de você tentar entender o próximo, em vez de só odiar o outro. Tentar entender o outro é muito mais difícil. Vemos isso claramente no início,
quando a Miki tentava dar chance para aquele cara lá que queria tirar foto dela. A personagem da Miki tem muito dessa questão do amor também, que o amor vence o ódio. Tem duas cenas onde consegue passar muito bem essa ideia, tanto naquela cena onde ela fala pro irmão que em vez de você lutar contra o seu inimigo, basicamente, se alguém te machuca, você machuca o próximo, em vez disso, a forma que você quebra esse ciclo é o amor. O amor é mais forte que o ódio. E ao meu ver, isso é claramente uma referência bíblica. Amai a vossos inimigos. E outra cena que vemos claramente isso é quando a Miki morre, que tem uma clara simbologia de todos esses sentimentos bons da humanidade e eles basicamente se foram. Exatamente porque a Miki era a simbologia disso. Nessa cena é como se o ódio tivesse vencido o amor. No fim, o ódio prevaleceu. Querendo ou não, amar é mais difícil. É muito mais fácil ceder ao ódio. Indo agora para nossa outra Miki, chamada infelizmente de Miko. Ela é muito interessante também, pois pega essa dualidade do mal versus o bem. No caso, a inveja versus o amor. A Miko, no caso, ou Miki, aranha se preferir, ela só queria ser reconhecida, queria ser notada, pois a Miki Makimura era a melhor corredora, pegando assim seu lugar. E por ter o mesmo nome, ela sempre ficava para depois. Quando a Miko se torna uma Devime, ela deixa claramente exposto essa inveja, exatamente pela simbologia dos demônios ser essa parte mais primitiva do ser humano. Mas no fim, ela se reconcilia com a Miki Makimura, uma cena bem legal, onde ela diz que ela sentia inveja, mas ao mesmo tempo, ela gostava dela também. No fim, ela tá correndo na forma de aranha mesmo, e ela diz que ama a Miki. Mas para mim, esse amor não é romântico, e sim um amor em seu significado mais puro. Apenas um ser humano que gosta do outro. Não sei se pegaram a ideia. Isso fica ainda mais claro quando ela diz que ama correr. E no fim, em uma cena bem trágica, o autor usa a personagem para jogar na sua cara o que é justiça, o que é o ser humano. Acho interessante não termos uma resposta dessas perguntas. Assim, a obra deixa mais para refletirmos, para debatermos. Por fim, vou falar do Ryo. Ele representa basicamente a apatia, o não sentir. Isso chega a ser engraçado, pois no geral as pessoas veem personagens frios e calculistas como exemplos. Já Devilman mostra exatamente que você se importar com os outros, isso sim é demonstração de força. Mas voltando para o Ryo, em diversas cenas ele é bastante distante das situações, inclusive na cena do bastão que simboliza o amor e esperança, e o Ryo nunca pega o bastão. E no fim, vejo como um ciclo. O Ryo, que era basicamente a apatia, após a humanidade em si ser destruída, ele começa a sentir amor. Ou seja, quando não se tem mais o amor, então a apatia começa a se tornar em amor. E aí é tarde demais. Não sei se ficou confuso, mas basicamente seria o ciclo interminável de amor e ódio. Eu poderia ainda falar dos rappers, que são muito importantes também, para passar diversas mensagens. Então eu vou citar aqui apenas partes da mensagem passada através deles, pois as críticas feitas através da música em si, eu já fiz um vídeo sobre isso que vou estar deixando nos cards para vocês verem também esse vídeo. E eu fiz também vídeo sobre alguns outros temas de Devilman. Eu vou estar deixando nos cards logo a playlist de Devilman, que você vê logo todos os vídeos de Devilman. Depois desse vídeo, claro. Mas voltando ao que eu estava falando anteriormente sobre os rappers, eles, ao meu ver, não representam exatamente uma ideia, embora sejam usados para criticar a sociedade como um todo. Eles são usados para trabalhar o preconceito, principalmente, como na cena que iam ser presos, só por terem um visual diferente, se não fosse a Miki para ajudá-los naquela situação. E ainda tem a questão que usavam tatuagens. Tudo isso mostra bastante do preconceito em si. Não falei lá atrás, mas a própria Miki é usada para discutir esse tema, já que ela não é 100% japonesa. Já citei no vídeo sem spoilers
sobre essa parte técnica, mas vou falar mais um pouco aqui. Começando pela ação, que como já falei, ela é bem brutal, mas ao mesmo tempo não contempla a violência. O Akira sempre derrota rapidamente, arrancando cabeças ou partindo no meio. E a obra usa cores bem escuras, o que passa esse ar mais dark. Tem muito disso na luta contra Silene, por exemplo. Gosto bastante dessa escolha. Seguindo agora para a animação. Para alguns, esses traços simples podem ser ruins, mas eu acho perfeito. Toda aquela cena no episódio 1, onde joga na sua cara o sexo em si, talvez não conseguisse te deixar desconfortável se não tivesse esse estilo. Então acabou casando muito bem, na minha opinião. Sem falar que por conta desses traços simples, eles conseguem ter uma fluidez muito boa. Transmitem muitas cenas fluidas, ainda que tenha traços simples. Então eu acho que tudo acaba casando muito bem. E por fim, a trilha sonora, que não tenho muito o que falar, é perfeita. Uma cena que usou muito bem a trilha é no discurso da Miki. A trilha aumenta todo aquele momento de um jeito muito incrível, que eu sinceramente não tenho palavras para descrever. Em outros momentos ela também é bem utilizada, mas nesses momentos emocionantes é quando ela fica mais acentuada. E embora eu tenha gostado muito da obra, teve duas coisinhas que me incomodaram um pouco. O primeiro ponto é quando o Akira quer matar a Silene por ela ter influência na morte dos pais dele. Mas como ele sabia que ela tinha uma ligação com isso? Ficou meio jogado, na minha opinião, só para aquele momento funcionar. Já o outro momento foi os outros Devilmans no final. Tinha um aqui e ali durante a série e do nada brota uma galera. Eu entendo que é uma situação bem drástica, mas ainda assim eu achei meio forçado. Concluindo então, Devilman é um anime maravilhoso, muito recomendado, que fala como a humanidade vai se autodestruir, como o amor está cada vez mais se esvaindo e o ódio prevalecendo. Você pode discordar de mim, mas vejo muitos valores cristãos nessa obra, e ter referências bíblicas só aumenta a minha certeza disso. Temos literalmente uma cena que diz que violência não se resolve com violência, e sim com amor. Sem falar que, a meu ver, os demônios são uma representação para o próprio pecado. Por isso seriam seres puros, seres que não conseguem ir contra a própria natureza. É um anime maravilhoso, mas deixa aí embaixo sua opinião, se concorda ou discorda de mim. Nos vemos em um próximo vídeo e tchau!